Hello! Tudo bom? Como é que vocês estão nessa quarentena? Pirando muito, pirando pouco, porque eu estou piração. Bom, como prometido, eu vou fazer a revisão da prova com vocês, tá? Eu escolhi o tema do Renascimento, foi o último que a gente trabalhou em sala de aula, então eu imagino que seja mais simples pra gente poder trabalhar, tá? Depois eu vou colocar algumas imagens pra vocês no vídeo, pra completar a videoaula, tá? Vamos lá, não vou abordar 300, 400 nem 500, porque como foi uma aula invertida, eu não tive tempo depois de retomar o conteúdo para que vocês pudessem entender de uma forma mais efetiva. Eu só dei a introdução do Renascimento e a prova vai ser sobre o Renascimento no geral, tá? O que é importante a gente saber, né? Voltando àquela linha do tempo que a gente sempre faz no quadro, sempre fazia, e eu também vou expor aqui essa linha do tempo. A gente sai da pré-história, lembra? A arte rupestre que nós temos. Entramos na Antiguidade Clássica, temos as sociedades, né? Gregos, romanos, lembra os gregos as colunas, romanos os arcos, toda aquela questão também da ciência, né? O antropocentrismo, que é o homem no centro do universo, a ciência como parte de tudo. Eles são politeístas, certo? Eu tô falando de gregos e romanos. Calma aí que eu preciso arrumar meu cabelo. Beleza. Tá? Vamos lá. E a gente entra na Idade Média, que já naquele finalzinho, lembra quando eu falei pra vocês sobre o nascimento de Cristo, que a gente tem uma perseguição muito grande com os cristãos, e que esses cristãos são levados aos coliseus, lembra que eles são sacrificados, enfim. Tem toda essa questão no finalzinho já dos romanos para a Idade Média. Que quando a gente entra na Idade Média, qual é a principal característica? Nós temos a Igreja Católica, lembra? Santa Inquisição, né? Teocentrismo, Deus no centro do universo. Quando a gente está ali, final dos anos 300, vamos colocar assim, muitos dizem assim, então é um movimento ateísta. Não, certo? Deus não deixa de existir neste momento do Renascimento, não é isso. Só que a Igreja Católica, ela perde esse poder, porque nesse período, tá, nós temos a Reforma Protestante, que é o quê? Quando Martinho Lutero ele começa a questionar, quando ele lança, né, as 95 leis, 95 teorias, aliás, questionando os ensinamentos da Bíblia. Por que isso foi possível? Né? Nós temos aí um grande avanço na ciência nesse período do Renascimento, principalmente sobre a imprensa, que fazia o que também? Traduzia a Bíblia em série e distribuía para toda a população. Então, a população começa a ter conhecimento do que se prega na Bíblia. E ela começa a questionar, nossa, mas o que está escrito aqui não é bem o que eles fazem na prática. Primeira coisa que a gente pode destacar como um movimento na sociedade, né? Lembrando que o Renascimento, ele nasce na Itália, depois posteriormente ele começa a se expandir para o restante da Europa. Bom, podemos destacar o que no início? Sempre, gente, principalmente na prova que eu abordo muito. Racionalismo, antropocentrismo, não se deixa de levar em consideração o conhecimento da igreja, não é isso. Não existe uma ruptura religiosa, jamais. Pelo contrário, eles entendem sim a importância da religião, só que não coloca ela como centro do universo, tá? Eles recuam e buscam lá na Antiguidade Clássica, que a gente tem gregos e romanos, tá? A busca da ciência. Então eles vão, né, retroceder, vão voltar e buscar todo aquele conhecimento que tinha sido desenvolvido na Antiguidade Clássica e que se perdeu ao longo da Idade Média, tá? Que foi proibido na Idade Média, é bom ressaltar. E aí ele traz isso à tona, tá? A observação, a experiência através do olhar, você ter a certeza do que você está falando. Eu não coloquei muita coisa em relação a obras na prova, porque eu também não tive tempo de trabalhar com vocês a fundo. A partir de segunda-feira, depois da semana de provas, a gente vai retomar isso,
tá? Pra gente poder analisar obras. Eu lembro que eu analisei com vocês somente 2 obras e pedi que vocês analisassem posteriormente na aula invertida. Mas seria injusto da minha parte colocar esse tipo de coisa também na prova. Mas vamos lá. O que mais que é importante a gente saber sobre o Renascimento, né? Bom, nós temos os 3 períodos. No início, eles começam a trabalhar com o escorço. Vocês lembram dessa técnica que eu falei pra vocês? Lembra da Mona Lisa? Que de onde você tá no quadro, ela parece que tá te olhando, que parece uma coisa de bicho. Pois é, essa é a técnica do escorço, desenvolvida por Leonardo da Vinci, tá? Nós temos vários artistas que durante esses 3 séculos foram ícones. Então a gente pode destacar, que eu gostaria muito que você estudasse. Bom, quando a gente fala em tartarugas ninjas, a gente traz Rafael, Michelangelo, Leonardo e... Rafael, Michelangelo, Leonardo, Donatello, ok? Disfarça. Bom, a gente tem assim, o renascimento cultural e artístico do século XVI, já no último século dele, né? Teve grandes nomes da pintura entre os seus protagonistas. Assinale a alternativa que indica o artista renascentista italiano que ficou conhecido como pintor das Madonas. Por que eu escolhi essa questão para abordar com vocês? Porque apesar de Leonardo da Vinci ter sido o principal, a gente pode colocar assim, que o grande nome que nós temos no Renascimento, na verdade ele não ficou conhecido como pintor das Madonas. E eu senti a necessidade de falar isso para vocês, porque eu tinha certeza absoluta que vocês iam assinalar Leonardo da Vinci, tá bom? Então assim, não, ele ficou muito mais conhecido, sua carreira ficou muito mais ressaltada através dos grandes feitos que ele teve, grande avanço no estudo, anatomia, arquitetura, na engenharia principalmente, até máquinas de guerra mesmo, maquinário de guerra que ele conseguia fazer. O primeiro paraquedas no mundo todo, quem fez todo o engenho dela foi Leonardo da Vinci. Então, assim, foi quem descobriu também na lei da física, que vocês devem saber, aquela questão do prisma, né, no olho, foi ele também, através de muito estudo da observação. Então, assim, eles abominavam toda e qualquer justificativa para qualquer coisa que fosse dogmas religiosos. Eles tinham que observar, estudar e ter isso como uma prova, tá? Então, a gente pode sim dizer que quem ficou conhecido como pintor das Madonas eram mulheres, tá? Na época, na verdade, foi Rafael Sanzio, ok? Uma das tartarugas, a gente pode colocar assim. Então, Rafael, não se esqueçam, tá? Não foi Leonardo da Vinci, ok? Outra que eu senti necessidade em falar pra vocês, bom, vamos lá. Podemos dizer que o Renascimento, ele marcou a transição da mentalidade medieval para a mentalidade moderna? Sim, claro. Se a gente está saindo da Idade Média, que seria o quê? Cultura medieval, Santa Inquisição, aquelas mesmas coisas que a gente já falou antes, que nós temos a arte bizantina, a arte românica, a arte gótica. Então, a gente sai desse pensamento medieval estreito, somente construído através de dogmas para a ciência, tá? Significa que foi assim da noite para o dia? Aconteceu? Tá? Principalmente no primeiro século foi muito difícil a transição, só que a gente estava saindo do feudalismo para o capitalismo e a Itália percebeu que não necessariamente ela teria que pagar tanto assim para a igreja, que o que ela produzia eles poderiam receber. Então foi um movimento de grandes pensadores, filósofos, a classe artística inteira em peso apoiando esse movimento, tá? Contra os conservadores da época, tá? Conservadores, aquele que, né? Você tem uma dor de cabeça, sua dor de cabeça é devido ao que você fez ontem à noite. Vocês entenderam? Vocês lembram disso que eu falei, né? Quando eu digo a você que você pecou ontem à noite, você vai pensar que pecou, claro. Então, eles saem disso para a ciência. Sua dor de cabeça pode ser curada com esse remédio aqui que a gente descobriu através da ciência.
Deixou Deus de lado? Continuam, eles continuam com esse pensamento religioso, mas não mais como o centro do universo. Então vamos lá, recapitulando: racionalismo, tá? Ciência, a gente pode colocar pensamento medieval, ruptura com esse pensamento medieval para a Idade Moderna, a importância da experiência e da observação, que eu falei para vocês, tá? Humanismo como postura ideológica que configurou a transição para a Idade Moderna. O que é humanismo? É eu parar e observar o comportamento humano, tá? Eu não justifico com outras coisas. Eu analiso esse comportamento humano, ok? Vamos lá. Os estudiosos do período buscaram apoio no método experimental e na reflexão racional, valorizando a natureza e ao ser humano, tá? Não se esqueçam disso. Vamos lá. A valorização do homem por sua razão e por suas criações, difundindo a confiança nas potencialidades humanas e superando o misticismo dominante no período medieval. Então, não se esqueçam desses pontos que eu tô falando para vocês. Quem era o pintor das Madonas? Rafael, ok? Vamos lá. Inspiração na arte da antiguidade clássica, fazendo menção, inclusive, à mitologia. Lembra daquele quadro que a gente viu de Baco e Ariadne, que eu passei para vocês? Mitologia presente o tempo todo, os baconetes, a gente tinha Laconte. Então eles vêm para dizer assim: nossa, a gente tem conhecimento sim a respeito, né, da mitologia, da ciência que era pregada na antiguidade clássica, ok? Vamos lá. Princípios matemáticos e racionais, ok? Matemáticos porque é uma ciência, certo? O antropocentrismo, a adoção da perspectiva, lembra do 3D que eu falei para vocês? Que existe o claro e o escuro, ele dá aquele contraste, que ele dá profundidade na obra, tá? Então a perspectiva ela foi desenvolvida no Renascimento, ok? Vamos lá. A visão do mundo político-religiosa medieval continuava a ser o elemento fundamental para a compreensão do homem e do mundo? Não. Óbvio que não, tá? Claro que não. Então vamos lá. Outras características relevantes. Os humanistas tiveram um papel extremamente importante na difusão das ideias renascentistas, sim. A reflexão sobre problemas humanos levou o homem renascentista à análise de sua própria individualidade, num esforço do autoconhecimento. Então ele tinha que conhecer os seus próprios sentimentos e ele transforma isso também numa ciência. Psicanálise está aí, ok? Então não é tão longe assim, e principalmente os filósofos também que estudam o comportamento da sociedade em si. Então a gente pode agregar filosofia, sociologia dentro desse mesmo âmbito, ok? Vamos lá, a riqueza proveniente do comércio financiou artistas, cientistas, arquitetos que passaram a ser contratados para dar forma às novas realidades sociais. Vale destacar os mecenas, apesar de não cair na prova, mas eu acho interessante dizer a vocês que esse era o ato do mecenato, tá? Quando a igreja começa a tentar proibir novamente, os mecenas, que eram as pessoas de poder aquisitivo maior, principalmente porque depois que eles têm essa independência, né, que o capitalismo trouxe para eles, desses comerciantes, eles diziam assim: não, vamos financiar a arte. Então, agora trazendo só para o nosso quadro aqui, a arte no caso, a literatura. Então eles financiavam isso, tá? Logo depois vem Gutenberg, que ele aprimora a questão da imprensa, como eu falei para vocês no início. Então ele desenvolve aquela impressão que aqueles quadradinhos de madeira, colocava as letrinhas, ele organizava, pregava o papel em cima e tirava. Então ele fazia esse seriado e começa a distribuir tanto literatura como algumas traduções, tudo isso que veio desencadear, inclusive, logo depois a gente vai entrar nesse assunto, no Barroco, a contra-reforma protestante, tá? Agora nesse período a gente já está na reforma protestante que aconteceu durante o Renascimento, ok? Vamos lá. Mais o que de interessante? Vale destacar muito. O Renascimento marcou a transição da mentalidade medieval para a mentalidade moderna, ao traduzir novas concepções que tinham como referência o humanismo enquanto base intelectual que procurava definir e afirmar o novo papel do homem no universo, ok?
nós também temos, ao formular princípios como o humanismo, o racionalismo e o individualismo, o movimento renascentista estabeleceu as bases intelectuais do mundo moderno, e é assim até hoje, tá? Todas essas bases que nós temos sobre o pensar, o comportamento humanístico, a individualidade do ser humano, é uma herança renascentista, tá? Vamos lá. Cultura renascentista consagrou a vitória da razão abstrata, instância suprema de toda a cultura moderna, pautada no rigor das matemáticas que passaram a reger os sistemas de controle do tempo, do espaço, do trabalho e do domínio da natureza. Só essa frase a gente já fecha toda essa revisão, tá? Então, assim, se vocês sentarem, estudarem com bastante carinho, essa revisão está voltada totalmente para a prova, tá ok? Então, assim, não percam o tempo de vocês analisando obras, nem os artistas. A única questão que cai mesmo, como eu disse para vocês, é a respeito de Rafael, e que eu falei dele agora porque eu não enfatizei isso em sala de aula, certo? E são mais questões mais abertas do Renascimento, tá? Não estou pedindo nada específico, porque eu pretendo ainda aprofundar bem mais esse conteúdo, tá? Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, 24 horas no WhatsApp. Se eu não responder na hora, eu respondo um pouquinho depois. Temos aí até segunda-feira à noite para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem. Não se esqueçam, fiquem em casa. Titia tá com saudade. Beijo.